Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Uma comissão do Congresso está analisando a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Deputados e senadores devem definir o tema até o próximo mês. O presidente da comissão mista, deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, explica como estão os trabalhos. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, Daniela, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui no nosso querido programa Palavra Aberta, não é? E é isso, nós estamos fazendo esse trabalho, o senador Dário Berger, de Santa Catarina, é o relator da matéria, eu tenho a alegria de ser o presidente, e está indo muito bem. Nós já fizemos algumas audiências públicas, ouvimos ex-ministros e ministros, inclusive o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça por um longo tempo, ouvimos os ministros atuais e agora estamos na fase, logo depois, numa outra sessão, acabamos ouvindo também o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, enfim, todas as outras polícias rodoviárias, tudo aquilo que nós poderíamos colocar no bojo aí do parecer. Deputado, o parecer mantém o Ministério como um Ministério extraordinário ou ele vira um Ministério permanente, caráter permanente? Nós vamos fazer ele virar um Ministério permanente. Não tem sentido. Segurança pública, infelizmente, nunca foi muito prioridade de governos. E exatamente por isso, e nós sempre falamos, eu me lembro que desde 2002 aqui na tribuna, 2003, eu sempre dizia o seguinte, segurança pública não é prioridade. Então, por exemplo, você tem o Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho. Agora, isso por quê? Porque na sociedade civil que existiam prioridades para essas áreas e exatamente por isso criaram os ministérios. Agora, segurança pública, num país em que você tem, lamentavelmente, mais de 60 mil mortes por ano, por mortes violentas, você tem um automóvel sendo furtado ou roubado a cada minuto, você tem um grande número de roubos, você tem hoje 700 mil presos no país, tudo isso faz parte da segurança pública. E nós temos uma sociedade, Daniela, que vive com medo. O brasileiro hoje é infeliz, porque ninguém é feliz vivendo com medo. Eu vi, por exemplo, nesse caso de um assalto esses dias em São Paulo, em que a pessoa dizia o seguinte, olha, mas isso é normal, às vezes nós ouvimos à noite pessoas rondando o nosso quintal, fechamos as nossas portas e ficamos com medo, não é? Quer dizer, a pessoa não se sente à vontade para ir no próprio quintal. Para ir no próprio quintal, quer dizer, veja onde nós chegamos. Então, exatamente por isso, não tinha sentido nós não termos ainda um Ministério de Segurança Pública. Hoje vamos ter esse Ministério. Veio inicialmente a medida provisória com o Ministério Extraordinário, nós estamos tirando a palavra, inclusive, extraordinário, vai ficar um Ministério Permanente de Segurança Pública. Claro que o Ministério, quando veio com essa coisa extraordinária, era exatamente pelo problema no Rio de Janeiro, porque o Ministério foi criado, foi anunciado pelo Executivo com medida provisória, inclusive, e veio com medida provisória exatamente no dia que começou a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Então, o que nós estamos fazendo hoje é tentar fazer o relatório, tentar ver, inclusive, quem é que nós colocamos mais no bojo. Hoje está... Deputado, como vai funcionar esse ministério na relação com os estados? Porque hoje, constitucionalmente, o dever da segurança é do Estado. E aí esse ministério, como é que ele pode articular, porque temos diferentes realidades aí, para que chegue essas ações lá na ponta? Nós temos duas coisas muito importantes que foram feitas nos últimos dias. Primeiro, o SUSP, que assim como tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, nós criamos agora o Sistema Único de Segurança Pública. E aí nós começamos já a fazer uma parte desse trabalho, que logicamente o Ministério complementa agora. Então, por exemplo, integração das polícias, integração de comunicações. Então, por exemplo, hoje, lamentavelmente, você tem a Polícia Militar que tem uma cara de comunicações e você tem a Polícia Civil que tem outra. Imagine, por exemplo, que se você estiver sofrendo um assalto na rua da sua casa e você ligar para a Polícia Militar, se estiver passando uma viatura da Polícia Civil, ela não sabe que você está naquele momento precisando de socorro. Temos que integrar esses sistemas. Não é? Então, por exemplo, eu digo nesse caso, nós inclusive no SUSP, e aí eu entro no Ministério da Segurança Pública, nós criamos inclusive metas. Então, por exemplo, os estados que tiverem redução do seu nível de criminalidade
consequentemente terão maiores investimentos para organizar a sua segurança pública. Nós criamos com isso metas, não é? E os estados vão ter que se integrar nisso. Imagine, por exemplo, uma carteira de identidade. Nós até então tem pessoas, por exemplo, hoje no Brasil com 27 carteiras de identidade. Ele tira uma em cada estado. E como nós não temos ainda estamos criando um sistema integrado de informações, a pessoa, por exemplo, ela pode ter praticado um crime em Rondônia e vir a Brasília e aqui tirar uma outra identidade. E ela passa a ser um cidadão que não tem, fica com o nome limpo, não é? Com isso também nós estamos tentando fazer uma integração de informações. Então, todo o sistema criminal nosso vai ser integrado, que aí o SUSP veio cuidando disso. E o Ministério da Segurança é que vai coordenar o SUSP. É que vai coordenar também o SUSP, não é? Ele vai coordenar o SUSP, vai coordenar o sistema penitenciário, que também é um problema de segurança pública, vai coordenar a Polícia Rodoviária Federal, vai coordenar a Polícia Federal e assim por diante. Nós estamos agora trabalhando para colocar também a Polícia Ferroviária, porque nós entendemos que hoje nós precisamos de polícia. Isso já é uma modificação feita pela comissão. Já é uma modificação feita pela comissão, não é? Até um trabalho que eu estou fazendo nessa direção. Então veja, hoje, por exemplo, que as pessoas precisam de polícia. Quanto mais polícia nós tivermos, então, por exemplo, se nós temos algumas, por exemplo, como a guarda portuária, que atua nos portos, trabalham armados, tem a condição de prender alguém num ato de flagrante. Agora, por que essas pessoas também não se tornam polícias? Já que nós temos as pessoas, estão hoje inclusive vinculadas ao Ministério dos Transportes e Aviação, não é? Por que nós não pegamos, por exemplo, esse pessoal também e integramos ele no Ministério da Segurança Pública e deixamos eles também no papel de polícia? Não é? Então, todo esse trabalho está sendo feito nesse momento. Nós estamos Isso é possível fazer sem mexer na Constituição, deputado? É possível. É possível porque existe o poder de polícia, não é? O poder de polícia é dado ao Estado. Não é? Então, o Estado pode assumir isto. Eu acho, por exemplo, que as próprias guardas municipais, é claro que aqui não é o caso, né? Mas as próprias guardas municipais precisam ter o poder de polícia também nos seus municípios, que lamentavelmente não tem. Eu tive, por exemplo, num município esse final de semana, com 40 mil pessoas, e o guarda municipal dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma arma que eu deixo aqui, na corporação dele. Agora, eu faço um flagrante e vou para minha casa. Como não tem, eu não estou numa cidade que tem mais de 50 mil habitantes, eu tenho que pegar a minha arma e deixar guardada aqui. Agora, se essa pessoa manuseia a arma, essa pessoa usa a arma em serviço, por que ela não pode usar essa arma quando vai para sua casa? Que é também uma forma de estar se protegendo. E na sua casa também, quando acontece qualquer problema na rua, o primeiro a ser chamado é ele, que é o guarda civil, é o guarda municipal, que assim é a por pessoa diante. Que está mais próxima. Que é a pessoa que está mais próxima. Mas voltando aí ao Ministério da Segurança Pública, eu acho que nós estamos fazendo hoje uma total integração. Volto a dizer, eu acho que o Brasil hoje ganha muito com um ministério que vai ter recursos próprios, porque até então nós tínhamos um problema, nós estávamos vinculados como Secretaria Nacional de Segurança Pública ao Ministério da Justiça, totalmente subordinado, inclusive com verbas que se definiam para o Ministério da Justiça e depois repassavam alguma coisa para a Secretaria de Segurança. E o volume de recursos? Porque a gente está em vigência aí do teto de gastos que não permite o aumento de despesas. Esse Ministério da Segurança não começa com um patamar baixo? Não, ele começa com um patamar baixo. Agora, veja bem, é claro que as despesas deles não serão tamanhas, porque esse trabalho já é feito pelos estados. Os estados é que compram lá suas viaturas, os estados compram suas armas, os estados é que pagam seus funcionários, com exceção do Distrito Federal, né, que é uma outra situação. Agora, esse ministério, o que ele vai fazer? Nós estamos iniciando esse ministério com aproximadamente 4 bilhões. Com 4 bilhões é razoável para nós começarmos uma... Ele vai ter dinheiro de qualquer forma para começar a fazer essa integração, porque antes ele ficava na dependência do Ministério da Justiça e aí como secretaria, não tinha uma força maior. É diferente, por exemplo, quando o ministro da Segurança Pública, que cuida hoje inclusive da Polícia Nacional, que nós estamos colocando também no corpo do projeto, ele chama um governador, ele chama o secretário de Segurança Pública, é outra situação. Ele não é um secretário de segurança, ele é um ministro que convoca um secretário. A relação passa a ser muito diferente. Agora,
Não existe uma expectativa dos governos estaduais de que haja mais ajuda financeira do que apenas a articulação e o comando aí do SUSP? De qualquer forma, nós vamos ter uma ajuda financeira. Por exemplo, com 4 bilhões, é possível, por exemplo, quando nós fazemos essa integração, que o SUSP já ajuda um pouco, tá certo? Já ajuda com ideias, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, por exemplo, os municípios, os estados que melhorarem a sua performance em relação à segurança pública, diminuição de níveis de ocorrência e assim por diante. Nós, de qualquer forma, como ministro da Segurança Pública, o ministro da Segurança Pública vai poder dar um pouco mais de recursos, ajudar na compra de viaturas, ajudar na compra de equipamentos, o monitoramento. Hoje é muito importante o monitoramento das cidades. O importante, veja, nós temos visto algumas cidades, em alguns estados, na maioria dos estados, que toda vez que foi feito um monitoramento na cidade, aquela cortina de segurança que eles costumam dizer, reduziu o número de automóveis furtados, automóveis roubados, assaltos a banco e assim por diante. Porque, de qualquer forma, quando o carro entra na cidade, ele já é visto, ele já é monitorado, a placa dele. Se existe algum boletim de ocorrência ou alguma denúncia, automaticamente essa placa passa a ser monitorada e acompanhada. Então, isso tudo faz com que esse monitoramento ajude muito. E o programa de segurança pública vai ajudar. O programa do Ministério vai ter dinheiro para poder ajudar nisso também. Deputado, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, sobre a criação do Ministério da Segurança Pública. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.